Bom, quero começar falando aqui então sobre o Eric Lamela. Já foi um nome especulado no Cruzeiro e tudo mais, porque tem contrato somente até junho lá com o Sevilha e já está bem claro que ele não vai renovar. Inclusive tem um bom tempo, né, que ele não entra em campo, tem sido muito mais no começo da temporada um reserva, um 12º jogador, e agora realmente já não tem uma frequência muito boa desde o mês de março. Bem claro o interesse também do Sevilha, né, em terminar esse vínculo, e o Eric Lamela procurar um novo clube. Tem 32 anos de idade, pode jogar de ponta direita e de ponta esquerda. Vale lembrar também que, na minha opinião, seria um jogador que teria muito espaço ainda no futebol europeu. Tanto que quando foi especulado aqui no Cruzeiro, o Ronaldo ainda era dono, eu falava, pode ser uma contratação viável se o Ronaldo quiser gastar. Caso contrário, deve aparecer propostas para ele, por exemplo, continuar ou na Inglaterra, que ele ficou muito conhecido depois do Tottenham, ou na Espanha, na França, com certeza tem muito futebol, mas com o Cruzeiro, com esse novo patamar financeiro, eu acho que vira sim uma alternativa não extremamente viável e fácil, não, mas passa a ser mais viável sem sombra de dúvidas. 32 anos, temporada passada dele foi bem, né? Jogou ali como titular em muitos momentos pelo Sevilha, foi importante, 49 jogos, 9 gols e uma assistência. Pelo Tottenham também ficou aí de 2013 a 2020, teve bom desempenho, mas sempre foi um 12º jogador, uma média muito próxima de 6 gols e 5 assistências em 35 jogos na temporada. Então nunca foi um titular absoluto, mas era um bom complemento de elenco para a equipe do Tottenham. Vale lembrar que ele é revelado pelo River Plate, então aqui na América do Sul o River Plate aparece como um dos favoritos, sem sombra de dúvidas, e eu acho que agregaria muito para o Cruzeiro, porque é uma posição que a Raposa precisa, né? Os dois que eu vou comentar aqui nesse vídeo. O Eric Lamela um ponta direita, então acho que ele, sendo canhoto também, né, um ponta direito trazendo para dentro e chutando, acho que seria uma boa alternativa. Não é também impossível pensar em jogar no outro lado, como um ponta esquerda, já fez muito também esse papel, né, lá no Tottenham, entrando no segundo tempo no lugar do Son, por exemplo, já vi muito jogo dele assim. Enfim, acho que seria uma boa opção. Vale lembrar que ele tem um valor de mercado de 35 milhões de reais, mas como está em fim de vínculo, né, não vai ter que pagar essa compensação, apenas o salário e as luvas, que aí certamente passaria de 1 milhão de reais. Enfim, é um nome que eu acho que seria uma boa opção. Não vi muita gente especulando ele aqui no Cruzeiro recentemente, mas eu acho que agregaria muito. E é uma alternativa um pouco mais viável do que o Di Maria, que é quem eu quero falar agora. Só antes temos Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar então sobre o Michael. Eu até vou deixar esse post lá no Twitter, né, do pessoal falando, do Matheus Pereira e ele, né, jogando juntos, que tá aqui, ó, o Nando Araújo. Esqueçam o Júnior Santos, vão lá no Al Hilal e propõem uma compra casada, né, reditem essa dupla. Aí então o Michael e o Matheus Pereira comemorando um jogo aí do Al Hilal. Um dos poucos momentos, né, do lado do Matheus Pereira, quando ele era o titular, porque ele não teve uma passagem assim memorável pelo Al Hilal, muito pelo contrário. O Michael, que vive uma fase bem interessante, tem 28 anos de idade, até parece ser mais novo, né, mas está aí com 28, ponta que pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, tem jogado com uma frequência bem interessante nessa temporada. Eu diria que tirando 2019 pelo Flamengo, 2021 melhor dizendo, e 2019 pelo Goiás, esse é o melhor ano da sua carreira, é o terceiro melhor eu diria, 51 jogos lá no Al Hilal, 11 gols e 10 assistências. Ele se aproveitou muito bem também, porque o Neymar se machucou e o ataque era para ser, né, ali com o Malcom e o Neymar nas pontas, ou até mesmo no meio, e tem um ponta, né, o meio seria o Neymar. Só que tem um ponta lá que fez gol contra a Argentina na Copa do Mundo, ele joga pelo lado esquerdo e é titular incontestável. Então o Michael ele já vinha sendo um reserva de luxo, e aí o Neymar machucou, acabou que sobrou mais uma opção no ataque, e aí forma um quarteto, né, com o Mitrovic também, o Michael e o Malcom lá no ataque. E nesse ano, 51 jogos, 11 gols e 10 assistências. Chegou lá no Al Hilal em 2021, né, no início de 2022, melhor dizendo, no meio da atual temporada lá da Arábia, foi comprado por um valor próximo de 7 milhões e 600 mil euros. Engraçado, né? O Flamengo pagou isso para tirar ele do Goiás. Eu lembro que foi, acho que 38 milhões de reais que pagou para tirar o jogador, e aí vendeu por 7 milhões e 600, se você for trazer aqui então para conversão, seria um valor próximo ali da casa dos 40 milhões de reais também, né? Ele foi comprado, a primeira temporada do Michael foi bem ruim pelo Flamengo, 43 jogos, 4 gols e 4 assistências, bem diferente do ano anterior pelo Goiás, que marcou 16 gols, acho que 11 foram só na Série A pelo Goiás. E aí 2021, com o Renato Gaúcho, muito bom desempenho, 62 jogos, 19 gols e 10 assistências. A impressão é de que até o Flamengo não estava acreditando tanto assim, né, no Michael, para ter dado uma sequência maior. Então, acho que se ele tivesse continuado, poderia até ser vendido com um valor mais alto, mas aí acabou saindo, até a torcida criticou bastante na época, e falta apenas um ano para o fim do contrato. Eu vou deixar aqui também para vocês um mapa de movimentação, dá para ver que ele joga muito mais mesmo como ponta direita, dá para cair pelo lado esquerdo também, mas nota média 7.13, o último jogo dele dia 23 de maio foi muito bem, né, ontem basicamente, na quinta, né, que eu estou gravando esse vídeo na sexta, dia 23, nota 9.3, marcou um gol e uma assistência na Liga lá da Arábia. Vale lembrar também que o
contrato dele então falta um ano para terminar, vai até junho de 2025, ou seja, se ele quiser e ele tiver interesse, até me surpreende ele não ter renovado esse contrato com o Al Hilal, porque ele é uma peça importante, a torcida gosta muito dele. Onde ele passou, a torcida gostou muito, né? Goiás, o Flamengo, agora na Arábia. E os árabes, a não ser que nesse meio de ano voltem a fazer grandes contratações, né? E aí traga, por exemplo, o Salah para ponta. Aí fica difícil para o Michael, não porque ele é ruim, ele poderia ser um ótimo reserva, né? Mas a questão é que ocupa uma vaga de estrangeiro, né? Então, se juntar esse interesse do Al Hilal em trazer mais jogadores para o ataque, que o Michael tem sido titular, vai voltar o Neymar, e aí ele tiver interesse em voltar para o Brasil, pode ser que seja uma realidade mais viável, porque ele foi comprado então está avaliado hoje em 50 milhões, foi comprado por 40, falta um ano para o contrato. Se o Cruzeiro oferece, por exemplo, 35 milhões e junta todos esses fatores, pode ser algo que acabe sendo um pouco mais viável. Oferecer um valor próximo disso, né, de 5 milhões de euros para o Júnior Santos, eu acho que o Michael não foge tanto dessa realidade, mas ainda assim teria que fazer mais um esforço financeiro. Pode deixar aqui embaixo a sua opinião nos comentários, se você concorda comigo, discorda, o que tem a dizer sobre essa questão envolvendo um atacante aí, passagem por... Bom, quero falar agora então com vocês sobre a situação envolvendo o Emmanuel Martinez, né, Gustavo? Que história é essa? Bom, vocês vão lembrar daquela novela que foi o jogador, eu cansei de trazer vídeo aqui para vocês, do Emmanuel Martinez e do Mastriani, e assim, ele tá dando bobeira no mercado, na minha opinião. Pode ser um nome muito mais possível de chegar agora do que quando estava no América. Ué, Gustavo, mas ele não acabou de ser comprado? Sim, gente, ele acabou de ser comprado mesmo pela equipe do Fortaleza. Foi aí em abril, no início do mês passado. Só que pagaram então 9 milhões de reais aproximadamente e o atleta não tem conseguido jogar com tanta frequência. Eu até vi aqui, né, para ver se tinha alguma coisa de errado, de problema físico, mas não. Ele está bem, ele inclusive já fez a sua estreia, só que não tem jogado com frequência. Eu vou tentar deixar aqui para vocês. O último jogo foi na derrota por 4-1 para o Real Potosí, fora de casa, no dia 8 de maio, e aí desde então ficou 2 jogos no banco de reservas, e anteriormente a isso também ficou 2 jogos no banco e nem entrou, né, no Campeonato Brasileiro. Então assim, no Brasileirão apenas um jogo, não vai chegar a 7 jogos até reabrir a janela, e sinceramente, cara, se o Cruzeiro fosse atrás, eu acharia uma ótima opção. Nesse ano então, 2 jogos pelo Fortaleza, temporada passada pelo América Mineiro sensacional, 62 partidas, 1 gol e 9 assistências. Eu vou deixar aqui também já para vocês os números dele antes, que ele jogava como meia de criação no Barcelona. O último ano mesmo, 41 jogos, 8 gols e 6 assistências. E aí no América ele jogou como meia central, como se fosse um volante pelo lado esquerdo com mais liberdade. Foi ele e o Marlon, os 2 jogadores com mais desarmes na Série A do Brasileirão do ano passado. E tá aqui o mapa de movimentação dele, né? Dá pra ver que é um cara que tá em todos os lados do campo, cara. É volante pelo lado esquerdo, volante pelo lado direito, meia de criação, meia pelo lado esquerdo, meia pelo lado direito. Se movimenta muito bem, não é à toa que na Série A do ano passado, 35 jogos, 1 gol e 5 assistências, 29 desses na condição de titular. E ele não foi pro Cruzeiro por quê? De acordo com as informações que tivemos, o América sempre batia na tecla e pedia 15 milhões de reais. Teve alguns boatos falando que o Cruzeiro chegou a oferecer 13? Teve, mas pelo visto não chegou a um valor tão próximo disso, tá? Mas com certeza, tá? Tivemos várias matérias na época afirmando que o Cruzeiro fez uma proposta próximo ou até superior a isso, né? Especulado de 9 milhões, que foi o que o Fortaleza pagou. O Cruzeiro fez, de acordo com as especulações, várias propostas de 9, 10 milhões de reais, mas o América não aceitou porque é um rival, né? Então acaba que já era de se esperar esse movimento do América, que foi bem decepcionante. O Emmanuel Martinez então ficou 5 meses parado sem jogar, o América pensando que iria recuperar esse valor, né, de 15 milhões de reais, iria chegar uma proposta, não chegou. Ainda teve um lucro na transferência, porque o América pagou 7 milhões de reais, 7 milhões e meio, junto ao Barcelona, vendeu depois de 1 ano e meio por 9 milhões e ainda, né, teve o potencial técnico do jogador durante 1 ano e meio. Então assim, acho que é um atleta agora. Se o Fortaleza recebe uma proposta de 10 milhões, 12 milhões, e certamente, gente, o clube não pagou esse valor à vista não, né? Vamos supor, o Fortaleza vai assumir a dívida que o Cruzeiro vai assumir a dívida que o Fortaleza tem com o América. Por exemplo, o Fortaleza já pagou 5 milhões, o Cruzeiro vai recompensar o Fortaleza pelos 5 milhões e ainda falta 4 para o América Mineiro. Cara, com certeza eu acho que valeria muito investimento, seja para jogar como um meia de criação, como um volante pelo lado esquerdo. Eu acho que o meio de campo com o Lucas Romero pelo lado direito, Emmanuel Martinez pelo lado esquerdo e o Matheus Pereira na criação, cara, muito interessante. Até em alguns momentos podendo colocar ele de criação e o volante sendo o Cifuentes ou o Lucas Silva com o Lucas Romero e deixar o Matheus Pereira na ponta direita, também acho sensacional. Deixa a sua opinião aqui embaixo então, o que você tem a dizer sobre o Emmanuel Martinez, o Nicolás Fonseca, enfim, vai estar tudo aqui para vocês. O link da Betfair também para você apostar nesse jogo, ó. Aproveita apostar antes, por quê? Porque aí você pega uma cotação mais alta, 1.44 nessa